Introdução à gestão de processos. Continuação do capítulo 4. Ferramentas de análise e melhoria de processos. Tópico 4.6. Matriz Gucci. A matriz Gucci é uma ferramenta utilizada em sistemas de gestão da qualidade, podendo ser usada na etapa de planejamento do ciclo PDCA, pois no planejamento serão identificados, priorizados e definidos os planos de ação da organização. Na matriz Gucci, os problemas recebem valores de acordo com a gravidade, G, urgência, U, e tendência, T, possibilitando estabelecer uma priorização para diminuir o máximo possível o impacto dos problemas. Os valores atribuídos aos problemas são números inteiros entre 1 e 5, sendo eles utilizados dentro de cada dimensão: gravidade, urgência, tendência, quadro 5. O peso maior para o problema é o valor 5 e o menor 1. No final é feito o produto das 3 dimensões para cada problema, obtendo um produto total. Quanto maior for o total obtido no produto, maior será a prioridade do problema. Como montar a matriz Gucci? Para montar a matriz Gucci, vamos seguir alguns passos. São eles: listar problemas, atribuir valores, priorizar os problemas. A seguir encontra-se a descrição dos passos para montar a matriz Gucci, Perriard, 2011. Primeiro passo: listar problemas. O primeiro passo para montar a matriz Gucci é listar todos os problemas relacionados às atividades que você terá que realizar em seu departamento, em sua empresa ou até mesmo em suas tarefas em casa, montando uma matriz simples, contemplando as dimensões Gucci e os problemas a serem analisados. Segundo passo: atribuir valores. Em seguida, você precisa atribuir um valor para cada problema listado, dentro dos 3 dimensões que serão analisadas: gravidade, urgência e tendência. Gravidade representa o impacto do problema analisado caso ele venha a acontecer. É analisado sob alguns aspectos, como tarefas, pessoas, resultados, processos, organizações, etc., analisando sempre seus efeitos a médio e longo prazo, caso o problema em questão não seja resolvido. Urgência representa o prazo, o tempo disponível ou necessário para resolver um determinado problema analisado. Quanto maior a urgência, menor será o tempo disponível para resolver esse problema. É recomendado que seja feita a seguinte pergunta: a resolução deste problema pode esperar ou deve ser realizada imediatamente? Tendência representa o potencial de crescimento do problema, a probabilidade do problema se tornar maior com o passar do tempo. É a avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema. Recomenda-se fazer a seguinte pergunta: se eu não resolver esse problema agora, ele vai piorar pouco a pouco ou vai piorar bruscamente? Os valores devem ser atribuídos com a seguinte escala: nota 5 para os maiores valores e 1 para os menores valores. Por exemplo, um problema extremamente grave, que precisa de ação imediata e que piorará rapidamente, receberia uma pontuação da seguinte maneira: gravidade igual a 5, urgência igual a 5, tendência igual a 5. Ao final da atribuição de valores para os problemas, seguindo os aspectos Gucci, faz-se necessário produzir um número que será o resultado de toda a análise e que definirá qual o grau de prioridade daquele problema. O cálculo é feito da seguinte forma: pega-se os valores de cada problema e multiplica-se desta maneira: G vezes U vezes T. Para muitos, o fato de simplesmente atribuir valores para os problemas pode parecer algo um pouco subjetivo, baseado apenas no achismo. Por esse motivo, recomenda-se que, no momento de atribuir os valores, você pense nos fatores conforme o quadro 5. Priorização com a matriz Gucci. Gravidade: 5 extremamente grave, 4 muito grave, 3 grave, 2 pouco grave, 1 sem gravidade. Urgência: 5 precisa de ação imediata, 4 é urgente, 3 o mais rápido possível, 2 pouco urgente, 1 pode esperar. Tendência: 1 piorará rapidamente, 2 piorará em pouco tempo, 3 piorará, 2 piorará a longo prazo, 1 não mudará. Fim do quadro 5. Terceiro passo: priorizar os problemas. Após definir e listar os problemas e dar valor para cada um deles,
É necessário multiplicar os valores de cada um dos aspectos, gravidade, urgência e tendência, para então obtermos aqueles problemas que serão nossas prioridades. Aqueles que apresentarem um valor maior de prioridade serão os que você deverá enfrentar primeiro, uma vez que serão os mais graves, urgentes e com maior tendência a se tornarem piores. Algumas pessoas costumam usar o gráfico de Pareto, veremos adiante, em conjunto com esta ferramenta para a análise das prioridades. Porém, não há uma regra. Você pode combinar a matriz Gucci com outras ferramentas ou utilizá-la sozinha. A seguir, no quadro 6, temos um exemplo simples de elaboração de matriz Gucci. Nela consideramos problemas corriqueiros em uma empresa, com a única finalidade de exemplificar o que foi dito aqui. Quadro 6. Exemplo de elaboração de matriz Gucci. Na matriz Gucci do quadro 6, os problemas foram classificados pelos valores de 1 a 5, depois obteve-se o produto pela multiplicação G vezes U vezes T e, posteriormente, foi estabelecida a priorização, sequência, de atividades, elencando aquelas que são mais graves, urgentes e com maior tendência de piorar. Assim, a ordem de execução dos problemas pode ser concebida sem maiores problemas, dando subsídios para a tomada de decisão dos gestores. Você pode utilizar esta ferramenta para inúmeras finalidades, contando sempre com as vantagens de possuir uma utilização fácil, que pode ser manuseada por qualquer funcionário. Aprenda a identificar os problemas que devem ser analisados e faça um ótimo proveito da matriz Gucci. Tópico 4.7. Diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto possui esse nome graças ao sociólogo e economista italiano Vilfredo Pareto, 1848 a 1923, nascido na cidade de Paris. Sua formação foi na área da engenharia, pela qual sempre demonstrou grande interesse e nunca abandonou, e por esse motivo ficou conhecido como o fundador da aplicação matemática para a análise econômica. Vilfredo também ganhou fama como economista, em grande parte devido ao seu trabalho sobre a introdução do instrumento analítico das curvas de indiferença, Bezerra, 2014. Uma das maiores contribuições de Pareto foi um estudo econômico que ficou conhecido como Teoria 80-20. Nela, o italiano observou que 80% da riqueza de seu país se encontrava nas mãos de 20% da população mais rica da Itália. Esse estudo incentivou o consultor da qualidade Joseph Moses Ruhan a desenvolver o que hoje nós conhecemos por diagrama de Pareto, análise em gráfico, ou, como também é conhecida, a curva ABC. Podemos falar, segundo Pareto, que 20% dos defeitos de um sistema é responsável por 80% dos problemas existentes. Bezerra, 2014. Figura 11. Representação da lei de Pareto. Considerando que a economia lidava apenas com uma dimensão da ação humana, a lógica, Pareto viu na sociologia a possibilidade de alcançar o que a economia não explicava: as ações não lógicas. Assim, toda a sociologia de Pareto deriva da sua perspectiva dualista da sociedade, onde encontramos indivíduos com qualidades tidas como superiores na esfera da sociedade, a elite, e os restantes, as classes mais baixas. A estratificação por meio do diagrama de Pareto é uma técnica estatística que auxilia na tomada de decisão, permitindo à empresa selecionar prioridades quando há um grande número de problemas. Segundo o princípio de Pareto, os itens significativos de um grupo normalmente representam uma pequena proporção do total de itens desse mesmo grupo. Na gestão da qualidade, esse princípio estabelece que a maior parte dos prejuízos é causada por um número relativamente pequeno de defeitos. Ou seja, de acordo com a teoria, pode-se dizer que 20% dos defeitos eram responsáveis por 80% dos prejuízos. O diagrama de Pareto é utilizado por diversas organizações com o intuito de definir prioridades na correção dos defeitos que ocorrem no ambiente corporativo. Essas informações sobre as causas e seus efeitos são pesquisadas e dispostas em tabelas que mostram a participação detalhada de cada causa em relação ao total de efeitos. Finalmente, as informações são apresentadas num gráfico, conhecido como diagrama de Pareto ou ainda como curva ABC. Esse gráfico é bastante explicativo, sendo geralmente dividido em 3 tipos de classes, conforme podemos visualizar na figura 12. Diagrama de Pareto.
Classe A, problema de maior importância, 20% do total. Classe B, problemas intermediários, 30% do total. Classe C, problemas de menor importância, 50% do total. Fim da figura 12. Figura 12, diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto também é composto por um diagrama de barras que ordena as frequências das ocorrências em ordem decrescente, permitindo a localização de problemas vitais e a eliminação de perdas futuras. O gráfico proporcionado pelo diagrama de Pareto é considerado uma das 7 ferramentas básicas da qualidade, baseando-se no princípio de que a maioria das perdas possuem poucas causas. Muitas vezes os diagramas contam com a porcentagem comum dos valores e a porcentagem acumulada das ocorrências, tornando possível avaliar o efeito acumulado dos itens selecionados. Para desenvolver o diagrama de Pareto, nós podemos utilizar uma planilha eletrônica. É importante lembrar que a ferramenta possui a finalidade de identificar a frequência dos registros ou ocorrências de um processo, sempre do maior índice para o menor, permitindo assim as priorizações em relação às ações a serem tomadas. Para facilitar o entendimento, nós podemos dividir a montagem do diagrama de Pareto em alguns passos distintos. Primeiro, deve-se criar uma tabela onde serão inseridas as informações dos itens e dados selecionados, escalonando do maior para o menor. Na coluna Problema do quadro 7, vemos as descrições das falhas. Na coluna Número de ocorrências, é apresentado o total de erros por falha. Na coluna Porcentagem, temos em porcentagem a representatividade do problema dentro do total. A coluna Porcentagem acumulada mostra a porcentagem acumulada do erro. Essa coluna apresenta a primeira linha com valor igual ao da coluna de porcentagem. A partir da segunda linha é feita a soma da segunda linha da coluna porcentagem, 31,3, com a primeira linha da coluna porcentagem acumulada, 39,31, apresentando o resultado na segunda linha da coluna porcentagem acumulada, 70,34, fazendo esse procedimento até obtermos o 100% na última linha. Quadro 7. Exemplo de diagrama de Pareto. A planilha anterior, quadro 7, nos dá dados para a elaboração de um exemplo de gráfico para análise de Pareto. No gráfico representado pela figura 13, podemos observar que o item Problemas no website tem um nível mais crítico em relação aos demais, enquanto o item Erro no faturamento é o que possui a menor frequência de problemas. A linha laranja, que se sobrepõe às barras azuis, é o resultado da porcentagem acumulada. Neste demonstrativo, normalmente os primeiros 20% dos itens da lista, problemas do website e atraso na entrega, são responsáveis por mais 70% dos problemas de entrega do produto, enquanto o restante dos itens representa pouco menos de 30% dos problemas. Figura 13. Diagrama de Pareto. Algumas vezes a classificação dos dados pode ser estratificada, ou subdivididas por meio de técnicas da análise do Pareto, ou até mesmo você pode criar subestratificações sobre o item analisado. Dessa maneira, é possível identificar qual o ponto ou causa necessária para se colocar mais esforços e ações. O diagrama de Pareto é uma das melhores ferramentas da qualidade para se utilizar na classificação de problemas, causas, atributos, entre outros indicadores. Seu objetivo principal não é o de identificar as causas, mas sim apontar qual o principal ofensor em um determinado processo ou atividade. O diagrama de Pareto pode ser utilizado nas mais variadas situações. Por exemplo, aplicações dessa ferramenta na área de vendas. Existem casos de vendedores que concentraram sua atenção em 20% da sua lista de compradores, que correspondiam a 80% da sua receita, e com isso conseguiram aumentar substancialmente sua receita mensal, diminuindo consideravelmente sua carga de horas trabalhadas para obter esse resultado. A construção de um bom gráfico de Pareto segue algumas etapas, sendo essencial para o responsável pela análise saber realmente o que ele deseja analisar com o gráfico. Todo diagrama de Pareto possui uma finalidade, e entender o que você deseja realizar com ele é crucial para definir quais dados serão coletados. Definir o foco da análise é o primeiro passo da construção do gráfico. Posteriormente, o responsável deve elaborar uma tabela listando os problemas e falhas frequentes, organizando as linhas em ordem decrescente, a partir da importância.
Após isso, adicionam-se colunas com o total acumulado de cada problema, eixo X do gráfico, e outras colunas com os valores percentuais, eixo Y do gráfico. Bezerra, 2014. Com isso, o responsável pela análise do diagrama de Pareto já deve ter uma ideia do foco do problema, causa raiz. Ao inserir o gráfico na planilha eletrônica, deve-se manter os problemas no eixo X, em barras, e o percentual no eixo Y, em forma de linha. Feito isso, o gráfico apresentará a linha como uma curva acentuada e crescente, partindo do principal problema da análise. Após concluir o gráfico, é importante compilar todos os dados e identificar qual das classificações está se sobressaindo. Bezerra, 2014. Com a utilização do diagrama de Pareto, torna-se muito mais fácil a identificação dos itens mais problemáticos para uma organização, assim como o resultado, prejuízos, gerados por esses problemas. Essa ferramenta é de extrema importância para ressaltarmos a prioridade relativa de vários problemas constantes nos processos de uma organização, usando-a para aprimorar cada vez mais os processos internos dessa organização. Bezerra, 2014.